a princípios. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 28, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos acompanhe nas redes sociais, porque ali nas redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. E na agenda da semana consta ali os dias, horários e temas de cada um dos estudos que nós fazemos na igreja. Portanto, venha participar para que você adquira mais conhecimento da parte do Senhor. E outro pedido é para que você leia o capítulo todo. Hoje, no caso, capítulo 28. Portanto, é necessário que você leia aí esses 22 versículos do capítulo 28, para que você entenda aí um pouco mais. A gente, no estudo de hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque a história que eu quero compartilhar começa no capítulo 27, versículo 41. Portanto, a gente vai ler do capítulo 27, versículo 41, até o capítulo 28, versículo 9. Aqui existem dois momentos na história, mas a gente entendeu que é essa parte que é necessário a gente destacar por conta de, como dissemos no título, princípios. E diz assim o texto bíblico, Gênesis 27, a partir do versículo 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas, como estas, perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do amorreu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó ordenara a seu pai e a sua mãe, desculpa, também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão,
além das outras mulheres que já tinha. Portanto, agora nós vemos o desenrolar um pouco mais dessa história a respeito de posturas e princípios que estão aqui, às vezes, não de forma latente no texto. E a gente precisa se preocupar com isso porque foi tema do nosso estudo de ontem. Ontem nós falamos ali que os quatro erraram. Não foi Jacó que errou. Foi Isaac que errou, foi Rebeca que errou, foi Esaú que errou, foi foi Jacó que errou. Portanto, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Os quatro erraram, cada um de uma forma. E agora nós percebemos aqui princípios que são importantes. Nossa vida é regida por princípios. E aqui alguns princípios já haviam sido estabelecidos, porém a gente percebe que, uma vez que os quatro são igualmente culpados, nós percebemos que Esaú é o que mais erra aqui. Então, a gente percebe que, primeiro, a primeira coisa que está ali a partir do versículo 41 do capítulo 27 é esse rancor que ele guarda com relação a Jacó, sem levar em consideração que foi ele que vendeu ali a primogenitura dele quando ele estava com fome. E, portanto, o erro foi dele e não de Jacó. E aí ele foi negligente com isso, nós já falamos ontem lá a respeito do que o autor de Hebreus fala dessa postura dele. Mas nós percebemos aqui também um silêncio com relação a Jacó de princípios. Portanto, Deus permite algumas coisas acontecerem para retomar alguns princípios. E o que a gente percebe aqui? Que Rebeca fica sabendo, vai falar para Jacó ir lá para morar lá com o irmão dela, e aí ela vai até Isaac e começa a reclamar com Isaac das noras, porque a gente viu então que Esaú casou ali com duas mulheres hititas, e isso já vinha aborrecendo tanto a ela quanto a Jacó. Portanto, a gente percebe que Esaú não se atentou para isso que aconteceu, para esse erro que ele cometeu. Ele comete um erro grave, e esse erro grave é então ele se casar com mulheres de outros povos. E ao invés dele reconhecer esse erro, ele tenta consertar de uma forma esquisita esse erro. Mas Rebeca, então, vai reclamar ali com Isaac a respeito dessas mulheres. E aí Isaac vai trazer algo que fica um tanto quanto latente nas palavras dele, as palavras de Abraão, de Deus para Abraão. Portanto, Isaac vai falar para Jacó a respeito desse Deus Todo-Poderoso que até aqui na história não se manifestou nem para Jacó, nem para Esaú. E aí a gente percebe então a responsabilidade que Isaac tem de se relacionar com Deus, porque nós vimos na história até aqui que Deus falou com Isaac duas vezes, uma vez ali para ele não descer para o Egito, quando havia fome ali na terra de Canaã, e aí então para ele permanecer ali em Gerar, e aí então o Senhor fala com ele, e ele não transmite esse relacionamento que ele tem com Deus para os seus filhos, mas ele também não carrega princípios. Mas apesar disso, na fala dele, ele vai falar a respeito lá no versículo 3, que o Deus Todo-Poderoso, que é assim, era o mesmo nome que Abraão chamava a Deus, né? Então,
ele vai usar essa mesma nomenclatura, então que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça prolífero, multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão. Então ele está resgatando para Jacó a bênção de Abraão que não aconteceu na vida dele. A gente percebe que Deus, como eu falei aqui ao longo do texto, Deus conversou com Isaac duas vezes. Quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão lá atrás, quando ele ainda estava em Ur de Caldeus, Deus falou com ele, como a gente recordou, né, citando lá a fala ali de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 2. E aí então Deus começa a se manifestar ali, vai falando, depois fala em Arã também ali para ele, depois fala lá em Gerar, porque a história se repete ali na história, a história de Abraão se repete na vida de Isaac. Então Deus fala com ele ali, Deus livra ele lá no Egito, né? Ainda em Abraão, Deus livra Abraão ali no Egito, vai cuidando, vai se relacionando. Abraão vai construindo ali altares para o Senhor, e esses altares que nós falamos aí nos estudos anteriores, nós falamos que esses altares são gratidão de Abraão, gratidão de Isaac também a Deus pelo que ele fez, então é um símbolo de gratidão. E aí então a gente vai ver que aqui no capítulo 28, Jacó também vai levantar um altar, uma coluna, está lá no versículo 22, ele vai levantar ali uma coluna ali, no lugar onde ele teve esse primeiro relacionamento com Deus, e Deus então começa a se manifestar ali. A gente percebe que existem princípios, e que princípios que foram estabelecidos ali com Abraão, aonde não foi Isaac que escolheu a esposa dele. Quem escolheu a esposa dele foi o servo de Abraão, mas dentro de um princípio estabelecido por Abraão. Então o princípio busca lá no meio do meu povo alguém, porque o povo aqui é corrompido e lá não é corrompido, porque Deus se manifestou para Terá. Lembra lá um pouco do estudo ali do capítulo 11? Vale a pena você voltar ali no capítulo 11 e rever ali, então, o estudo ali. E aí a gente percebe que tem, então, ali esse princípio de Abraão, onde vai buscar uma mulher para Isaac, onde eles têm os mesmos princípios e valores. Esaú, ao invés de fazer isso, não, ele buscou ali no meio do povo, não olhou para a sua história, não olhou para esses princípios, não se ateve a essas coisas, a essas, entre aspas, tradições de família. Então, a esses princípios que são estabelecidos, e escolheu duas mulheres hititas. E quando ele fica sabendo, ele tenta corrigir, mas ele tenta corrigir de uma forma errada. Por quê? Porque lá no versículo 9 vai falar que ele foi até a casa de Ismael. Quem que é Ismael? Ismael é irmão de Isaac, filho de Agar. Aquela que foi colocado para fora, Agar e Ismael, quando Ismael deveria ter cerca ali dos seus 16 anos. E aí o que ele faz? Vai até a casa de Ismael e toma Maalate, que é irmã de Nabaiote, filha de Ismael. Então vai pegar uma filha de Ismael. Quem que é Nabaiote? Se você voltar lá no capítulo 25, vai falar lá no versículo 12 e 13. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, listados por ordem de nascimento. Nabaiote, tá vendo? Nabaiote é o primeiro filho. Então, ele vai pegar ali da descendência de Ismael. Ismael que viveu tão pouco tempo com Abraão para entender relacionamento com Deus, aprender algumas coisas. A gente percebe que o que Esaú está fazendo aqui, ao invés de buscar um relacionamento com Deus, que é o que vai acontecer com Jacó, ele vai ser meio que religioso e tentar cumprir a regrinha. Então, a regra é casar com alguém que é descendente, então, lá de Abraão, que é parente de Abraão, então eu vou aqui no Ismael. E ele não foi segundo aquilo que Abraão fez. E essa proposta
que Isaac faz para Jacó. Ao invés dele ir percebendo esses princípios, ele pegou e tentou consertar com coisas parecidas, bem parecido com o que é a religiosidade no meio do nosso povo. Portanto, uma lição que nós precisamos trazer e pensar aqui a partir desse estudo é como que nós temos nos relacionado com Deus. Porque no nosso relacionamento com Deus, ele fala e nós obedecemos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Servos no sentido de escravo. Então, não tem como a gente tentar fazer do nosso jeito. Ao longo da história do povo de Israel, nós vamos ver várias pessoas tentando fazer o remendo, esse tipo de remendo que a gente aprende que não deve fazer aqui com Esaú. A gente vai ver como, por exemplo, Saul, o primeiro rei de Israel, fazendo algo similar. Então, nós precisamos estar atentos a princípios. Princípios são inegociáveis. Princípios se tratam dos fundamentos da nossa fé. Quais são os princípios que temos negligenciado? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.